Bem, boa noite de novo, vamos começar. Se a gente fosse olhar essas obras aqui de maneira isolada, sem ter tido aquela última aula da concepção teórica, tá? Da literatura, a gente simplesmente ia analisar essa aula de qualquer maneira. Então, quando eu falasse de Mário de Andrade e a visão de Macunaíma, vocês não iam fazer uma ponte com a teoria. Percebam, numa ponta a gente tem o romantismo, a primeira geração romântica, que fala do indianismo. Na outra ponta a gente tem o modernismo ali, ó. Só que o modernismo especificamente ele estava muito focado numa crítica social, tá? Tentando analisar um contexto que na verdade não havia no cenário brasileiro. Eu vou começar aqui com o José de Alencar e Iracema, para vocês entenderem a bagagem e como ele aborda. Olha só. José de Alencar, a gente já sabe, 1865, período ali do romantismo mesmo, né, a primeira geração romântica. Então a gente tem, ó, considerado um dos maiores romances românticos da literatura brasileira. Iracema é um anagrama de América, simbolizando a fusão do velho mundo, representado por Martim, Europa, que é um personagem da obra, né? Com o mundo selvagem, representado por Iracema, indígena, que resulta no novo mundo, representado por Moacir, né? América. Agora, olha só que coisa interessante. Esse resumo aqui é importante porque ele mostra para a gente exatamente as bases ideológicas da obra. Tá vendo que a obra está mostrando exatamente, quando ele fala aqui, ó, simbolizando a fusão do velho mundo com o mundo selvagem. Na aula passada, quando eu falei do quinhentismo, eu falei que o olhar quinhentista era preconceituoso com relação à indígena. Aqui na obra de José de Alencar, eu já não estou mais no quinhentismo, eu estou lá no romantismo. Então, a figura do indigenista aqui, a lógica indianista, ela está muito exaltada. Só que o José de Alencar ele quis mostrar exatamente isso, esse choque cultural. Claro, não pesando o olhar dentro da visão preconceituosa. Então, olha só o resumo dessa situação. Iracema é uma obra pertencente ao romantismo brasileiro, a gente sabe, pois tem as seguintes características desse estilo literário: nacionalismo, idealização do índio como um herói, sentimentalismo, exagero e retorno ao passado. Lembrando que a primeira geração romântica, especificamente, ela vai beber ali da fonte do arcadismo, né, que a gente estudou. O barroco era o esvaziamento do lado espiritual, o arcadismo era uma tentativa de reconexão, então se idealizou a natureza, a mulher, o amor e tudo mais. Aquela questão do carpe diem, tudo está sempre dentro dessa lógica. Então, o romantismo, na verdade, ele vai beber lá no arcadismo essa concepção. Só que ele acrescenta o viés indianista e o viés nacionalista. E só que a figura do índio aqui é vista numa perspectiva heróica, não numa perspectiva qualquer, sabe? Que a gente vai ver lá no modernismo já já. Então, são dois modos de enxergar uma questão nacional, uma aproximação do lado nacional. Aqui com exaltação, lá no modernismo com uma crítica, a gente vai ver já já. Tá? E a religiosidade cristã. Aí vem, ó. A obra tem como subtítulo Lenda do Ceará, né? Portanto, trata-se de uma alegoria sobre a colonização do Ceará, podendo ser compreendida como a própria colonização do Brasil. Assim, temos Moacir não apenas como o primeiro cearense, mas também como o primeiro brasileiro. A ideia de alegoria é muito da perspectiva platônica, né? Quando a gente fala, Platão fez uma alegoria. É uma simbologia, simboliza alguma coisa. É a mesma coisa que a gente está fazendo quando a gente usa o termo alegoria dentro desse contexto, tá certo? Agora, para quem não leu a obra, né? Tem esse resumo bisurado aqui, só para a gente pegar o fio da meada e eu fazer as relações para vocês entenderem. Olha lá, o livro Iracema apresenta a história de amor da Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, e o primeiro colonizador português do Ceará, Martim, que é um guerreiro branco e um amigo dos pitiguaras, índios do litoral. Martim se perde na mata e é encontrado por Iracema, que o acolhe ao perceber que ele não é nenhum inimigo. Assim, ela o leva para sua tribo, tribo dos Tabajaras, onde é tratado como hóspede. Surge então um amor repentino entre Iracema e Martim. Perceba que aqui o europeu é visto como um amigo, não visto como o dominador, como um conquistador. Tá vendo como essa obra tira o peso do quinhentismo e já coloca uma situação amistosa, né, entre o europeu e o indígena? Tanto é que na história fala aqui que ela leva para a tribo, para ir na tribo
ela cuidar dele como um hóspede. Então há uma relação amistosa, tá? Tá vendo que o romantismo, nesse sentido, ele não cria aquela celeuma preconceituosa lá da visão quentista. Então a gente tem, ó, as tribos tabajaras e pitiguaras eram rivais, os pitiguaras eram amigos dos portugueses e os tabajaras aliados dos franceses. Os tabajaras habitavam o interior e estavam em celebração ao grande chefe Irapuã, que iria comandá-los no combate aos pitiguaras. Então, olha a outra realidade que o livro traz. Os choques, as guerras existentes aqui no cenário brasileiro. Lembrando que isso foi inclusive um motivo de estranhamento para o português e o europeu no geral quando chegou aqui, que exatamente vê como uma tribo tratava outra tribo. Eram guerras constantes, conflitos constantes por disputa de terra e tudo mais, mas havia aquele ritual antropofágico que é quando se considerava um inimigo valoroso, eles simplesmente devoravam esse inimigo na perspectiva de que toda a tribo ia adquirir o poder daquele inimigo. E aí o europeu olhou para isso com uma forma bem preconceituosa, achando que não é questão do canibalismo. Lembrando da última aula que eu falei de Jean de Lery e Staden, e eu falei dos dois na perspectiva de que eles moraram com os índios, conviveram com os índios e entenderam que isso era um ritual e comparou, por exemplo, ao ritual cristão, né, do corpo e sangue de Cristo e tudo mais, que era na verdade consumido pelos cristãos nessa perspectiva. Houve uma comparação direta entre a ritualística cristã e a ritualística indígena aqui. E ele fala que a questão do indígena é que o índio não era tão simbólico assim. O índio era literal, ele tinha que realmente fazer aquilo para acreditar que algo existia daquela maneira, diferente da mentalidade cristã. Então, aqui no livro é mostrado exatamente esse conflito entre tribos e como portugueses e franceses se posicionavam dentro dessa lógica. Ou seja, eles usavam as tribos especificamente para ganhar território e para conquistar, né, especificamente a hegemonia daquele local. Então, José de Alencar ele trata exatamente disso, tá? Em Iracema. A gente tem, ó, o romance se complica porque Martim e Irapuã estão apaixonados por Iracema. Então, Irapuã tenta matar Martim quando este tenta fugir da aldeia, após saber do combate que está por vir. Perceba que a lógica aqui, aí entra muito o sentimentalismo, né? O exagero do sentimentalismo na visão romântica, a questão do amor sob qualquer custo, sob qualquer situação. E aí ele continua. Iracema é filha do pajé, então não é qualquer indígena, é guardiã do segredo da Jurema e não pode se casar. Mas a união dela e de Martim se dá numa noite em que ela se entrega ao português. E aí entra a questão. Tá vendo como há todo um lado místico aqui da questão das curandeiras, por exemplo, europeias ou das videntes europeias que não podiam ter relações com outros homens por causa justamente do poder delas. Então há a mesma lógica transplantada da Europa para cá na visão do José de Alencar, né? Aí, assim Martim decide fugir da Folha de Irapuã e dos Tabajaras, mas Iracema se propõe a segui-lo ao encontro de Poti, ó, chefe dos Pitiguaras. Ou seja, ela é de uma tribo rival e está indo para essa tribo em nome do amor que ela estava sentindo por ele. Nessa fuga são seguidos por Irapuã e os Tabajaras, resultando no confronto entre as duas tribos. Iracema, mesmo abalada com a derrota de seu povo, decide viver com Martim na tribo dos Pitiguaras. Ou seja, olha como o povo dela especificamente sofreu com o contexto, foi derrotado por causa justamente da situação que se criou. Ela sente isso, mas olha como a ideia do sentimento, do exagero sentimental, ele prevalece na obra, né? Tipicamente da visão romântica lá. Iracema, mesmo abalada, com a derrota de seu povo, decide viver com Martim na tribo dos Pitiguaras, porém, o tempo passa e Martim não demonstra mais tanto interesse por ela. O português sente falta dos seus, embora saiba que é conflitante, pois não pode levar Iracema junto com ele. Martim, agora chamado pelo nome indígena Coatiabo, participa de vários combates, deixando a esposa muito sozinha. Enquanto isso, ela é engravida e tem seu sozinho filho às margens do rio. Iracema sofre a ausência do esposo, assim definhando de tristeza. Tá vendo como há a questão do sentimentalismo, do exagero? Ou seja, Diego, qual é o mote dessa obra e como a gente pode abordar essa perspectiva? Se você traz um tema do Enem que fala sobre o sentimento, sobre o exagero, a gente pode trazer uma obra como essa, mesmo tendo a temática indígena, mas entendendo que há outros assuntos subjacentes aqui. Há o exagero sentimental, que pode ser abordado dentro de uma obra, por exemplo, se a gente fala na questão da depressão e tudo mais. Né? Após a morte dela, Martim e seu filho Moacir, nascido do sofrimento de Iracema, e o cão vão embora para Portugal, mas tempos depois voltam e colonizam o Ceará. Ou seja, o que é interessante nessa obra? É entender que houve um choque de culturas. Esse choque de cultura, por mais
forte que seja a questão sentimental, ele sofreu a influência, por exemplo, da cultura. Por exemplo, o Martim queria voltar para sua terra, né? Só que ele não queria levar Iracema por causa da situação, ou via o problema com relação a isso. Iracema fugiu do seu povo para ficar com ele, ou seja, há a questão do sacrifício de um lado e a resistência do outro por entender, numa visão um pouco mais esclarecida do que ela, a diferença cultural que havia entre o povo dele, o europeu, e o povo dela, os indígenas. Então, na concepção dele, era muito mais difícil vencer essa barreira em comparação com a situação dela que venceu, né? Em nome dessa questão. Então, o exagero amoroso aqui, que é típico do romantismo, está retratado na figura de Iracema, não na figura de Martim. E aí entra a questão. Se a gente aborda, por exemplo, a questão amorosa em si num tema de redação, com relação à juventude, você sabe que há sempre um sacrifício aqui mostrado nessa obra, mas por parte da mulher. Né? A gente pode, por exemplo, associar isso à questão da vida cotidiana, onde a mulher realmente ela é mais sacrificada justamente por causa do contexto coletivo e social. Então, se há um tema específico como o tema do ano passado, havia a possibilidade de a gente juntar essa perspectiva, mostrando como o sacrifício de Iracema sempre é maior nessa visão do que a visão do Martim, acreditando que seria difícil unir esses povos na visão do europeu em si. Então, ele prefere não levá-la. Tá? Essa é a lógica, essa diferença cultural, mas o peso do sacrifício de um lado, no caso do lado feminino, e no outro a preservação, né, na situação masculina. Eu posso, inclusive, trazer essa perspectiva de gênero nesse sentido emocional, nesse sentido de relação afetiva, na perspectiva do tema do ano passado, quando a gente fala que o trabalho de cuidado da mulher sempre ele é invisibilizado, mas pela carga exaustiva que ele provoca para a mulher, é um sacrifício para a mulher, entende? E aí a gente poderia ver o tema nessa perspectiva, ou seja, na visão do exagero sentimentalista do romantismo que já mostrava o sacrifício da mulher, por razões claras e subjetivas, exemplo do amor no passado, né? O que a gente tem hoje é que a mulher, na verdade, ela se sacrifica dentro da visão familiar por causa da família. Então, a gente poderia fazer esse vínculo. Aí entra a questão: quem iria pensar nisso se a gente de fato não conhecesse a obra e não conhecesse as possibilidades que a obra revela só por um resumo? Em um resumo, a gente já tem uma visão geral das possibilidades que a gente tem para conectar. Entende? Então a gente tem as características do romantismo aqui da primeira geração, mas mesmo dentro dessa perspectiva, há outros vieses que não só o indianista e o nacionalista. Há a perspectiva do sacrifício aqui na visão feminina e na visão masculina. Né? A obra também mostra isso. Tá? Conflito, jogo de interesses, tudo isso está dentro da obra que pode ser associada dentro de uma visão mais geral. Aí as pessoas pensam, não, mas eu não vou usar Iracema, porque Iracema só fala na questão do indígena, do nacionalismo e tudo mais. Não vai casar com um tema como esse aqui do sacrifício feminino, né, no cuidado, no trabalho de cuidado. E tem possibilidade de fazer isso. Tanto temas que envolvem a mulher, quanto temas que envolvem a questão da impossibilidade de relacionamentos, quanto tema que envolve a perspectiva do sacrifício. Ó, você vê aqui que tem a lógica do nascimento do filho, do Moacir, representa o sofrimento de Iracema, no sofrimento da mulher. E eu posso fazer uma metáfora, uma analogia, uma comparação com a lógica do sacrifício feminino na sociedade moderna. Dá para fazer essas pontes com relação a essa obra, mesmo sendo uma obra específica do romantismo. E aí vem a questão, na contraposição, quando eu vejo a visão indianista nessa situação e as possibilidades que eu tenho, eu vou analisar também a outra ponta, tá? Eu já não estou falando mais de José de Alencar, que enxergava, pela sua subjetividade, uma visão de idealização, uma visão indianista como herói, uma visão nacionalista, uma visão bem voltada para os valores do arcadismo meio que reatualizados ali na primeira geração romântica, né? Então, nessa perspectiva, olha como, por exemplo, Mário de Andrade, desculpa, pensa no indígena. Olha a visão dele nessa fusão de indígena, europeu, africano. Olha como a lógica dele já é uma lógica mais sarcástica, mais analítica, mais crítica de fato, tá? Ah, mas Diego, não houve a questão da exaltação da cultura brasileira no modernismo? Houve, mas também houve muita crítica na escola. Então, olha como Mário de Andrade traz a visão indígena para o texto dele, Macunaíma. Macunaíma, a obra mais representativa de Mário de Andrade, é um dos primeiros romances do modernismo brasileiro, primeira geração modernista, que apresentam um caráter revolucionário no que tange aos aspectos formais ou temáticos,
com linguagem dotada de neologismos e da fala popular. Lembrando que eu estou falando de modernismo, né, que quebra muito parâmetro. Então, essa obra é o primeiro romance que pratica os objetivos do movimento antropófago. Lembra do Manifesto Antropofágico que foi lançado nessa época? No que é que consistia? Consistia naquela visão do indígena que, ao devorar o seu oponente que é valoroso, que tem coragem, ele iria adquirir especificamente os valores daquele guerreiro e todo mundo ia assumir os seus poderes. Isso é o movimento antropófago aqui na visão. Quando ele fala que é o primeiro que absorve isso, é porque eles estavam tentando metaforicamente criar uma noção de que a cultura brasileira ia se apoderar das outras culturas e ia suplantá-las, tá? Só pegar o melhor para suplantá-las. E aí vem, ó. Macunaíma é um romance ou novela com o subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Agora, olha só que coisa legal. Se a gente está falando sobre questões éticas brasileiras, a gente pode usar Macunaíma sem medo de errar. Porque quando ele fala o herói sem nenhum caráter, ele traduz muito uma crítica específica a quem é o brasileiro. Macunaíma representa a fusão de raças, certo? Aí olha lá, ó. Mário de Andrade tentou representar no anti-herói um ataque às desvirtudes nacionais, olha só, e aprofundou os defeitos que via no homem brasileiro. Então olha só que legal. Eu posso fundir dois repertórios. Macunaíma, que faz uma crítica direta às desvirtudes nacionais, para qualquer tema do Enem que aborde uma noção ética social. Entende a importância de um livro para a abordagem temática no Enem, quando fala em questão comportamental do brasileiro? Então, esse cenário é interessante para a gente. Por quê? Ó, olha só. Eu posso, por exemplo, ligar isso às raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. Ele explica lá no livro dele por que é que o brasileiro, na verdade, ele é cordial. Ele não é cordial porque ele recebe os outros bem. Ele é cordial porque ele flerta com as situações de corrupção, porque ele permite que os desvirtuamentos sociais ocorram. É por isso que ele é cordial. Ele é sujeito ao corrompimento de caráter. Está vendo a junção de dois repertórios? Sérgio Buarque de Holanda, de um lado, que é historiador no seu livro Raízes do Brasil, e Mário de Andrade aqui, na sua perspectiva de Macunaíma, que é o herói sem caráter, ou seja, o herói desvirtuoso. Olha só, é o anti-herói, na verdade. E aí a gente tem, essa obra traz misturas entre o fantástico, o mitológico, o lendário, o histórico e as crenças populares, que era uma característica típica do Mário de Andrade. Ele era muito afeito às questões da cultura popular brasileira. Esta obra traz misturas, né, falei, relembrando-as através de uma linguagem conforme as perspectivas da geração desbravadora de 22, abrasileirando a língua, usando neologismos, populismos e regionalismos. Aí, ó. O livro foi escrito de 16 a 23 de dezembro de 1927, na Chácara Pio Lourenço, próximo a Araraquara. Só a título de conhecimento, se você vai citar a obra ou o autor, você quer dar mais informações sobre a obra, você teria isso, né? Esta obra nasceu no ímpeto, Império, embora o autor tenha estudado e sistematizado lendas, frases feitas, superstições, provérbios. Inicialmente, Mário escreveu 7 cadernos, que depois foram reduzidos a 2. Aí vem aqui, o resumo do livro, importante para a gente. Macunaíma nasceu numa tribo, localizada na selva amazônica, onde viveu por toda a sua infância. Tem 2 irmãos, Maanabe e Jiguê. Macunaíma tem vários defeitos que o diferem dos demais meninos: mentiroso, traidor, preguiçoso, adora falar palavrões. Entende a importância de um livro como esse? Se você vai trabalhar um tema no Enem que fala sobre ética, sobre corrupção, sobre desvirtuamento de valores, por exemplo, o estigma associado às doenças mentais no Brasil, na verdade, é uma concepção de visualizar o outro numa perspectiva muito negativa. Eu posso dizer que a visão de Mário de Andrade acerca do brasileiro, ela poderia se aproximar da visão que o brasileiro tem sobre aquelas pessoas que têm certa limitação por causa de doenças mentais. Olhando sempre com um olhar pejorativo, o olhar anticlímax, entende? O anti-herói específico, aquele que não pode viver em sociedade. Eu posso fazer essa analogia. E aí, olha aqui, ó. Adora falar palavrões. Ó. Na juventude, apaixona-se pela Índia Si, a mãe do mato, sendo este seu único amor, que lhe deu um filho, um menino que morre de forma prematura. Com isso, desiludida, se decide morrer e, por meio de um cipó,
ela sobe ao céu, seria sobe aos céus, transformando-se em uma estrela. Entretanto, antes ela deixa para Macunaíma o seu amuleto da sorte, a pedra Buiraquitã. Macunaíma perde esse amuleto e descobre que ele foi levado por Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, que morava em São Paulo. Então o índio e seus irmãos resolvem recuperar a pedra. Portanto, sabiam, né, que teriam que enfrentar o gigante, comedor de gente. Essa é a temática, por isso que reúne muita questão mística e tudo mais. Agora, olha só. Chegando em São Paulo, Macunaíma vivencia diversas aventuras na tentativa de recuperar o amuleto. Em seguida, percorre várias regiões do Brasil, enfrentando outras aventuras, até o retorno de Piaimã, que o convida para uma macarronada, intencionado em comer Macunaíma. Né? Porém, o herói mata o gigante e recupera a sua pedra. Macunaíma e seus irmãos decidem retornar a Uraricoera, Coera mesmo, mas ao chegar não encontra sua tribo. Os irmãos de Macunaíma morrem no caminho devido à vingança do herói, que enfrenta os dias solitários até que um papagaio aparece e escuta toda a sua história. O herói, entre aspas, né, resolve nadar em um lago para se refrescar e é seduzido pela mãe d'água Iara, que o despedaça. Ao sair das águas, sem várias suas partes, Macunaíma consegue se colar, porém não consegue encontrar uma perna. Sem ter mais o que fazer na terra, sobe ao céu e vira a constelação de Ursa Maior. A história foi repassada a Mário de Andrade para que ele escrevesse, né, através dos relatos do papagaio, conhecer de toda a história. Preste bem atenção. Essa situação é interessante para a gente. Eu tenho a estrutura da obra, isso não interessa para a gente, mas olha os principais temas e problemáticas aqui. Alguns temas importantes da obra são crítica à linguagem culta dos clássicos, valorização da cultura popular através de mitos, lendas, cantigas e linguagem, crenças, valorização da cultura indígena. Por exemplo, na última redação que vocês fizeram, na última não, na penúltima, né? O tema foi contribuição cultural da miscigenação para a identidade brasileira. Vocês já pensaram que essa obra, depois que eu falei sobre isso, né? Que essa obra teria peso decisivo na questão da ideia do tema? Por quê? Porque aqui essa obra trata exatamente disso, mostrando a visão de Mário de Andrade acerca da valorização da contribuição dessa miscigenação. Então eu posso mostrar, ao invés de falar sobre todo o resumo do livro, mostrar que Macunaíma foi um símbolo da visão de Mário de Andrade acerca do valor da cultura brasileira. Até porque ele era um escritor, ele era um literato que valorizava muito essa cultura. Ele era envolvido muito em manifestações populares, culturais, né, da população brasileira. Então, olha que sem abordar a obra, eu abordo quem era o Mário de Andrade e a visão que ele, por exemplo, valorizava, aí eu digo a exemplo do que ele faz na obra Macunaíma, né? Quando ele valoriza exatamente isso, a cultura popular, os mitos, as lendas, as cantigas, o linguajar, as crenças, a valorização da cultura indígena, presença de elementos vulgares, ironia ao falso protecionismo governamental à cultura, olha aí, críticas à mania do brasileiro de automedicação, abordagem da realidade nacional, denúncia do consumismo da sociedade industrial. Olha a quantidade de temáticas que um livro só consegue atingir. Diego, eu estou falando de consumismo. Quer dizer que num tema sobre consumismo eu posso lançar a mão de Macunaíma? Não só pode, como deve, dizendo que Mário de Andrade, ao pensar a obra Macunaíma, ele ataca diversas situações do cenário brasileiro. Aí eu posso listar todas elas e pensar, dar importância à ideia do consumismo da sociedade industrial. Quem iria imaginar que a obra Macunaíma, porque quando a gente estuda a obra, a gente estuda por alto, a gente fala do anti-herói e tal, fala da questão do comportamento brasileiro, questão de ética, mas ele traz várias situações, representadas especificamente pela trama, né, que é desenrolada na obra. Então, olha só a quantidade de questões que eu poderia abordar. Desde o início aqui, crítica à linguagem culta dos clássicos, valorização da cultura popular através de mitos, lendas, cantigas, linguajar, crenças, valorização da cultura indígena, presença de elementos vulgares, ironia ao falso protecionismo governamental à cultura. Já pensou se o tema é cultura e a proteção ou desafios para proteger a cultura brasileira? Já pensou se o tema do Enem cai sobre isso? Então você tem exatamente isso, a ironia ao falso protecionismo governamental à cultura.
feita por Mário de Andrade, que era um cara que enaltecia a cultura brasileira. Se o tema esse ano cai e for cultura, vocês vão lembrar dessa aula aqui, com certeza. E aí entra a questão. Eu tenho críticas à mania do brasileiro de automedicação. Ou seja, se cai um tema na ideia da automedicação, até isso, esse livro e essa perspectiva de Mário de Andrade ajuda a gente a trabalhar. E aí, como é que eu abordo? Eu abordo que, dentre tantas temáticas discutidas na visão de Mário de Andrade na sua obra Macunaíma, o anti-herói brasileiro, está inclusive críticas à mania do brasileiro de automedicação. Ponto. Aí eu trago a visão do literato, nada mais é do que a percepção acerca dos malefícios dessa prática, que no cenário brasileiro, entendeu? Aí eu levo para o tema. É essa concepção que eu quero que vocês tenham quando vocês pensarem num repertório. Quais são as possibilidades que esse repertório traz? Esse aqui mostra diversos repertórios, então é uma obra coringa para repertório chaves para a gente, certo? Aí, continuando. A figura do herói Macunaíma representa de início uma sociedade primitiva e seus valores que conflitam com os da sociedade moderna. Exatamente o tema do ano retrasado. A valorização dos povos tradicionais. Olha quem dominasse essa obra, a quantidade de temas que a pessoa poderia abordar. Aí vem, ó. Mas na luta pelo resgate desses valores primitivos, ele perde sua identidade e volta desprovido de seus valores. Ó, perder sua identidade é a questão da desvalorização que a gente conhece dos povos tradicionais. Entende? Como é que se perde a identidade? Pela descaracterização, pela influência da modernidade, pela influência do homem branco na cultura, na tradição desses povos. E aí, se eu faço essa ponte, eu estou dentro do tema do ano de 2022. Melhor do que qualquer um que citasse qualquer outra coisa. E aí a gente tem, ó, da sociedade colonizadora, né? A solidão final do herói pode ser entendida como o fim da civilização primitiva. Até isso, aquela questão de aniquilar essa civilização, né? A morte de Macunaíma é também a representação do fim do sonho de manutenção de uma sociedade pura. O herói vira estrela ao enfrentar sua última batalha, fato que reconfigura o mito e cria a ideia de imortalidade do elemento lendário contido na obra. Portanto, é a figuração de que essa matéria se manterá viva através do brilho de uma estrela e sobreviverá nas lendas e crenças do repertório cultural popular. Ó, só esse trecho, pessoal. Só esse trecho aqui, ó, dos principais temas e problemáticas da obra, só esse aqui daqui até aqui, já fornece elementos para você bater em 3, 4 ou 5 temas possíveis para o Enem. Só isso. A gente fez uma última redação apenas falando sobre cultura. Olha o foco que a gente tem. Existe a perspectiva de falar da automedicação como um problema no Brasil? A gente tem o link. Existe a perspectiva de falar da denúncia do consumismo na sociedade industrial? Existe o link. Existe a ironia ao falso protecionismo governamental à cultura? Existe o link. A valorização da cultura popular? Também. Dentro dessa perspectiva, a gente tem num único repertório, vários links para serem trabalhados. Entendem por quê, pessoal? Quando eu estou falando assim, vamos estudar a literatura e outros repertórios de outras áreas, mas pegar expoentes que lembrem aquilo, a gente fez a abordagem teórica na última aula, que foi a questão do que é o quentismo, o que é o barroco, que é um esvaziamento da lógica teocêntrica, lá do quentismo. Viu o arcadismo como sendo uma tentativa de reconexão, só que utilizando a perspectiva da natureza, da idealização do amor e da mulher. A gente viu o romantismo bebendo do arcadismo na primeira geração, depois voltando ao barroco, aquele esvaziamento tudo, no pessimismo da segunda geração, que ficou conhecida como mal do século. Viu o prenúncio do que vinha depois, né, na crítica da terceira geração romântica, crítica social, que a gente viu aqui no modernismo. Aqui um exemplo claro da crítica social vinda do modernismo. A perspectiva do indígena, que estava lá em José de Alencar ali, sendo enaltecida, né, do choque de culturas, a perspectiva do nacionalismo, e ver também, ao mesmo tempo, a visão indianista aqui, mas não com a exaltação, né, da figura do herói lá de Iracema, lá da época romântica. A gente está vendo uma crítica social à figura do brasileiro em si. Então, a visão de Mário de Andrade aqui, na verdade, compactua com a visão dos teóricos da época, do modernismo. A lente do modernismo era essa, uma visão crítica, e ele mostra para a gente várias críticas a determinadas situações sociais que a gente pode linkar às perspectivas temáticas que o Enem traz.
Então, duas obras que retratam dois momentos literários com duas visões diferentes, lentes diferentes e mostram para a gente possibilidades. Lá no caso de Iracema, a gente viu o exagero sentimentalista, que pode ser utilizado em temas que falem sobre essa situação, né? Ou a valorização do indígena. E aqui a gente já vê uma crítica direta à estrutura social, ao comportamento de valorização cultural, à valorização cultural específica em todas as suas tradições, a sociedade do consumo, a automedicação. Então, são assuntos que parecem estar longe da realidade do livro, mas estão abordados ali pelo autor. A maneira como eu abordo isso mostra que eu entendo os vínculos possíveis entre a frase tema e o repertório que eu trago. Esse é o Enem, entendem? Isso é a competência 2 sendo utilizada. E aí a perspectiva de trabalho do tema fica muito mais fácil, né, de ser entendida quando eu consigo tirar todo o potencial, todo o proveito de uma obra literária ou de uma obra qualquer na visão do que ela realmente significa. Eu ia mostrar Raimundo Faoro aqui nos Donos do Poder e Sérgio Buarque de Holanda, mas eu vou fazer o seguinte, guardem essa concepção de hoje, vai ficar gravada essa aula, e entendam como isso vai se conectar ao link que eu vou abrir na aula que vem, com a visão de Sérgio Buarque de Holanda e com a visão de Raimundo Faoro. Um falando sobre as raízes do Brasil e o outro falando sobre os donos do poder. Vocês vão ver só com esses 4 materiais a gente consegue abordar uma enorme situação temática aqui com a perspectiva de que, fala sobre o contexto brasileiro, então tem tudo a ver. Eu posso fazer uns links entre essa perspectiva e as perspectivas temáticas que o Enem tem abordado. Verifique que no tema do ano passado eu consegui fazer o link com o Iracema, falando do sacrifício feminino, que vem sendo demonstrado desde a época romântica lá com o exagero sentimental e o sacrifício dela para proteger a família, né? Especificamente. Ela sofre mais do que o Martim, então ela abdica mais de certas situações. É exatamente a realidade do trabalho de cuidado feminino. Olha o link que a gente pode fazer, beleza? E aí, pessoal, isso ficou claro? Deu para entender a abordagem? Beleza, Elaine? Camila, deu para entender? Que eu falei muito hoje, hein? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu parar aqui, senão ela vai ficar muito longa para quem vai assistir depois.